Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus dê saúde, em nome de Jesus, que Deus entra com a providência dele sobre a sua vida, que Deus hoje venha quebrar todo jugo, todo peso, todo fardo, toda a opressão maligna do inimigo na sua vida, em nome de Jesus. Hoje a gente vai entrar aqui no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Depois vamos entrar aqui no capítulo 10, aonde a gente vai entrar na leitura da mensagem, que o tema é Isaías capítulo 10, versículo 27. A unção que despedaça o jugo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, quem puder pegar a sua espada, pegar a sua Bíblia e me acompanhar aqui na leitura da palavra, onde Deus vai falar o nosso coração, onde a gente vai deixar Deus falar o nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos entrar aqui no livro de Isaías, capítulo 1. Amém? A visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão e Acais, e Ezequias, rei de Judá, a nação pecadora. Versículo 4. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Capítulo 10. Versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubar os órfãos. Mas os que vocês vão fazer no dia do castigo, da calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta a fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Versículo 5. A profecia contra a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. E lhe dou ordens para que deles roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende. Assim, pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Versículo 12. Por isso, quando o Senhor tiver acabado com toda a sua obra no Monte Sião
e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria, o orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati o que se assentava em tronos. Versículo 27. A unção que despedaça o jugo será removida do pescoço de vocês. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Amém, meus irmãos? Vamos deixar Deus falar o nosso coração. Vamos tentar entender o que Deus quer falar conosco. Aonde, depois que Salomão, depois do reinado de Salomão, foi dividido o reino do norte e o reino do sul, aonde muitos deles não buscavam mais a Deus, aonde eles não se entregavam o coração a Deus, aonde tinha abandonado a Deus, mas buscava a Deus estranho. E não queriam mais saber de Deus. E isso deixou o coração de Deus triste, porque tudo que Deus fez, e o povo era ingrato. O povo tinha abandonado a Deus por imagens feitas de bronze, imagem feita de madeira, imagem feita de barro. Tinham trocado Deus. Só que, como diz, segundo as Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos dele estão sobre cada um de nós. E Deus, ele é aquele que ele faz a justiça. Deus é aquele que ele opera, que ele não aceita a injustiça na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus filhos. Porque Deus, ele estava com tanta ira do povo de Israel, e principalmente dos seus líderes, porque eram líderes que colocavam leis injustas, colocavam leis sobre os menores, sobre os pobres, fazendo leis que tiravam os direitos dos pobres, fazendo leis que tiravam o direito dos aflitos, fazendo leis que tiravam o direito das viúvas, fazendo leis que tiravam o direito dos órfãos. Então Deus, ele não estava mais se agradando daquele povo, daqueles líderes, porque aqueles líderes era para eles agir totalmente diferente. Era para eles pedir direção de Deus e se aproximar de Deus e fazer com que aquele povo também se aproximasse de Deus. Mas o que eles queriam era se beneficiar, colocando leis aonde eles se beneficiavam, aonde os amigos se beneficiavam, aonde só os ricos continuavam ricos. E os pobres cada vez mais sofrendo, as viúvas cada vez mais sofrendo, os órfãos abandonados. E estamos vivendo, trazendo para o dia de hoje, estamos vivendo esses dias não só no nosso país, mas principalmente com aqueles que conhecem a palavra e continuam distorcendo a palavra e tirando
do mais necessitado, colocando um peso, colocando fardo, colocando um jugo sobre a vida dos escolhidos de Deus. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é alguns líderes dizendo: se você não der o dízimo, você não vai herdar o reino do céu. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Isso é jugo, isso é opressão, isso é peso que estão colocando sobre os seus ombros. Mas eu quero dizer, como diz Isaías 10:27, a unção que despedaça o jugo. Toda vez que você for orar, a peça de Deus, e peça para Deus abrir os seus olhos, aonde os teus olhos espirituais vão estar abertos, para que quando alguns líderes colocar sobre certas situações sobre a sua vida, você não venha aceitar, não venha trazer esse peso, esse fardo sobre os seus ombros. Mas Deus estava vendo tudo aquilo ali que estava acontecendo com aquele povo. Deus estava vendo aqueles líderes oprimindo o seu povo, oprimindo o mais necessitado. É por isso que a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos hoje só pegam a palavra de Deus para ler, para se alimentar quando estão no culto, ou quando tem uma oportunidade que aí vão dar uma estudada, mas não tem coragem de ler a palavra por completo para se alimentar e entender e pedir o entendimento de Deus. E muitos estão sendo enganados. Muitos desses líderes estão com a corda amarrada em cima dos seus discípulos. E quando o líder descer para o inferno, vai arrastar muito e multidões com eles. Porque não sabe ainda diferenciar o que é de Deus e o que é do homem. Aonde muitos dizem que se você trabalhar na casa de Deus ali, as portas do céu vão estar abertas para você. Porque muitos hoje trabalham para a igreja, não trabalham para Deus. Muitos hoje servem a igreja, mas não servem a Deus. Por quê? Porque já foi colocado sobre ele aquele fardo, aquele peso, aquela opressão, aquele jugo, que se você não fizer isso aqui, Deus vai te rejeitar. E eu sou prova e testemunho, porque já falaram para mim que eu tinha que estar debaixo de oração de um pastor, que eu tinha que estar debaixo de oração de um pastor ali, coberto pelas orações dele, sendo que Deus já me deu a oportunidade. Como diz Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o Pai em secreto, que o Pai em secreto falará com você. Como diz Jeremias 33,3, clama a mim e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então muitos estão com esse jugo sobre o pescoço, sobre os ombros, para querer oprimir. Porque hoje, o dia de hoje é diferente. Se nesse tempo já tinha esses líderes que se beneficiavam em cima do sofrimento dos mais necessitados, imagina os dias de hoje. Nos dias de hoje é o que mais tem. Quantos de vocês hoje vão para um culto num domingo, quando chega em casa não tem o que comer? Mas eles estão lá, pedindo oferta, pedindo dízimo, e sabe que você não tem, sabe que você não dá, mas ainda te olha com cara feio, então eles colocam esse peso em cima de você.
Ele coloca esse jugo, ele coloca esse fardo. E você chega, anda corcunda, porque é tanto peso, tanto coisa que estão colocando em cima de você. Mas Deus estava vendo o que estava acontecendo com o povo dele. E Deus falou, não, peraí. Eu não estou me agradando disso, não. Eu não estou me agradando nem um pouquinho do que vocês estão fazendo com o mais necessitado. E Deus levanta quem? O rei da Síria. O rei da Síria, ele era uma potência da época. Aonde ele estava derrotando todos os reinados ao redor, tomando os outros reinos. E quem eram os assírios? Os assírios eram um povo violento e cruel, que conquistou vários países, incluindo o reino de Israel. O Império Síria foi a maior potência de seu tempo e foi usado por Deus para castigar os israelitas. A Síria, eles eram uma potência tão grande, sendo que Deus estava usando o rei da Síria, a Síria, para corrigir o seu povo que tinha se afastado da sua presença, que não buscava mais a Deus. E Deus falou assim, eu vou usar a Síria para quê? Para dar um aperto no meu povo, para que o meu povo venha se voltar para mim. Só que os assírios, eles queriam muito mais. Eles queriam destruir Israel. Eles queriam ir além do que Deus tinha ordenado eles fazerem. Mas eles queriam destruir. Os assírios, eles eram de uma região norte de Israel, que atualmente é o norte do Iraque. Sua capital era Nínive, que situava perto da cidade moderna de Mossul. Entre 900 e 600 a.C., os assírios conquistaram um vasto império de um tamanho nunca visto antes e dominaram toda a região em volta de Israel. E o Império Assírio se tornou uma grande ameaça para os israelitas, que sofreram muitos ataques. Os assírios usavam o terror para intimidar os inimigos, se tornando famoso por sua brutalidade contra quem derrotava. E para manter o povo conquistado e subjugado, os assírios criaram uma política de deportação. Eles obrigavam os povos conquistados a viver em outras partes, em outros países do império, por si só perdendo a sua identidade. Eles tiravam o povo de Israel e mandavam algumas pessoas para outros países e mandavam trazer de outros países para Israel, aonde começaram a se misturar, aonde a idolatria crescia mais e mais. Então essa era a política deles, quando eles não destruíam.
Quando a gente fala sobre o povo assírio, a gente lembra de Jonas, na cidade de Nínive, que Jonas não queria ir levar a palavra de Deus lá, porque Jonas sabia que eles eram um povo cruel. Isso tudo, meus irmãos, começou depois que do reinado de Salomão, os israelitas se dividiram em dois reinos: Israel ao norte e Judá ao sul. E alguns dos reis de Judá foram bons, mas todos os reis de Israel foram ruins. O povo se afastava cada vez mais de Deus e não se curvava e não escutava os avisos dos profetas e chamava para o arrependimento. E por isso Deus avisou que viria castigar o seu povo através da ação de um inimigo vindo do norte. Os israelitas não escutaram os avisos e continuaram em seus maus caminhos. E a Síria ali, os assírios começaram a expandir o seu território e atacar toda a região em volta de Israel. Os reis de Israel e Judá fizeram várias alianças com os assírios para manter sua independência, pagando-lhe tributos e jurando fidelidade. Mas Oséias, último rei de Israel, traiu Salmanassé, o rei da Síria, conspirando com o faraó do Egito, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, do 3 ao 4. E quando Salmanassé descobriu a traição e enviou seu exército para conquistar o rei de Israel, os israelitas foram derrotados e deportados para outra parte do império assírio, onde acabaram por se misturar com outros povos, perdendo o quê? A sua identidade. Que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 ao 6. E o rei da Síria repovoou a região de Israel com povos de outras partes do império. Essas pessoas se misturaram às suas crenças, misturaram a crença pagã com a adoração a Deus, que você pode ver no 2 Reis, a partir do capítulo 17 em diante. Foi a partir dessa que alguns estudiosos relatam que foi a partir daí que surgiram os samaritanos, um grupo que seguia uma religião parecida com o judaísmo. Mas com algumas diferenças. Mas os assírios continuaram com uma ameaça ao rei de Judá, até o surgimento do Império Babilônio. E Deus usou os assírios para corrigir o seu povo, permitindo famílias sendo separadas. Porque essa era a política dos assírios. Só que o desejo do seu coração era destruir. E foram muito além, desobedecendo a Deus os assírios. E como diz o capítulo 10, versículo 13, porque o rei
da Síria disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati os que se assentavam em tronos. Ele pegou a glória para ele. Como muitos hoje, nos dias de hoje, dizem: não, eu faço, quando eu coloco a minha mão, as pessoas são curadas. Quando eu vou ali, que eu pego no microfone, pessoas são... Quando eu começo a abrir a boca, pessoas aí começam a pular. Então muitos estão com essa soberba, com esse orgulho no seu coração, dizendo: eu sou, eu posso, eu faço. A gente não pode nada, a gente não faz nada, a gente não é nada. Quem é Deus, quem faz tudo é Ele. E no livro de Isaías, capítulo 10, o que é que encontramos? Uma parte fascinante da narrativa bíblica que nos transporta para um período de tumulto da história de Israel. Que desvenda uma série de eventos e revelações que lança a luz sobre a relação entre Deus e as nações, bem como as consequências das ações humanas. Isaías traz uma advertência àquele povo contra a injustiça praticada pelos líderes de Israel. E adverte contra a injustiça dos líderes. E Isaías, ele mesmo direciona a sua mensagem principalmente aos líderes de Israel. E a Síria, duas potências da época. Ele descreve o quê? Que como a Síria, embora tenha sido usada por Deus como um instrumento de julgamento contra Israel, que agiu com orgulho e crueldade excessivo, ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Isaías já adverte sobre as consequências que aguardava. As consequências que aguarda a Síria por causa de sua arrogância e injustiça. Além disso, também Isaías, ele aponta para a soberania de Deus. E o texto ele é tão claro que Deus ele mostra que ele está no controle de tudo. Ele usa os inimigos para corrigir os escolhidos. Ele usa aquele que você não gosta para te corrigir. Deus ele tem a forma dele de trabalhar. Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Quando a gente olha aqui para o capítulo 10, versículos 5 e 6, a gente vê Deus usando um povo que era mais idólatra do que o próprio povo de Israel. Mas Deus usa a Síria para corrigir seu povo. Como Deus usou também a Babilônia, rei Nabucodonosor. Como Deus também usou seu ungido Ciro, que ele chama de seu ungido. E Nabucodonosor ele chama de meu servo. Então quando eu digo que muitos crentes hoje querem ser Deus e querem ser o Espírito Santo. Por que ser Deus? Porque querem dizer quem é que foi escolhido. Aquele dali não foi escolhido não. Aquele dali não tem chamado não. Aquele dali, com aquela cara, com aquele rosto ali, daquele jeito ali, franjinho,
Aquele dali não serve não, aquele dali nunca foi escolhido por Deus não. Quantos crentes hoje, que você sabe que você já ouviu isso, dizendo, apontando dentro da igreja ali, aquele dali não pode ser, aquele ali não é usado, nunca foi escolhido por Deus. E quantos hoje querem ser o Espírito Santo de Deus? Porque quem usa, quem opera, quem faz o milagre é o Espírito Santo de Deus. Quando eu digo que muitos hoje querem olhar para aquele irmão, querem olhar para aquela irmã, querem olhar para aquela pessoa dizendo, esse daí não é usado não. O Espírito de Deus não está nele não. Você jamais vai entender o trabalhar de Deus. Sabe por que você nunca vai entender o trabalhar de Deus? Porque a gente é limitado. Se Deus aumentar um pouco do conhecimento dele sobre a sua vida, você vai enlouquecer. Você não tem estrutura física e nem mental para suportar um conhecimento tão grande que só Deus tem. Como é que você quer entender o trabalhar de Deus? Porque já vi muitos que Deus trabalha assim, que Deus age assim. Deus ele tem a forma dele de trabalhar. A gente jamais vai entender o trabalhar de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus. Porque a gente somos limitados, somos seres humanos. A nossa mente é limitada. E o poder de Deus é grande. A sabedoria de Deus é grande. Deus ele é imenso. Deus ele é tão poderoso que você jamais suportará. Porque você ia enlouquecer. Isaías aponta ali a soberania de Deus. Sobre todas as nações, destacando que ele é quem direciona a história de acordo com seus propósitos. E nos lembra também da importância da humildade e da obediência aos mandamentos divinos. Quando eu digo os mandamentos divinos, é os mandamentos de Deus, não é os mandamentos criados pelo homem. Porque muitos desses mandamentos criados pelo homem são fardos, são jugo. Que é onde você já passa uma luta tremenda. Uma vida, porque a nossa vida aqui é sempre lutando, é sempre batalhando. Trabalho, é familiar, é conjugal, a vida espiritual, é batalha espiritual. Então, quando eu digo dos mandamentos de Deus, não do homem. E que também podemos confiar que Deus está no controle de tudo. Tudo. Só, meus irmãos, que os assírios se tornaram um jugo para a nação de Israel. E Deus fala, como a vara da correção de Deus, Deus queria corrigir o seu povo, mas os assírios desejavam destruir. E Deus diz, espera lá, depois que eu terminar com Israel e Sião, a minha mão vai descer sobre os assírios, porque eu vou quebrar o orgulho dos assírios. Eu vou quebrar a soberba dos assírios. E eu vou mostrar para os assírios que eu sou Deus. E que não existe outro além de mim. Porque Deus quebraria a vara que utilizou para corrigir Israel. Quem é a vara que Deus usou para corrigir Israel? A Síria. Só que eles já estavam soberbos. Então a gente tem que tomar cuidado com o orgulho, com a soberba. O que é interessante é que no capítulo 10, o juízo de Deus contra aqueles que oprimem os pobres. E o uso da Síria como instrumento de castigo, que por sua vez também será julgado. E o profeta continua ali anunciando a mensagem. Ai dos juízes injustos. O profeta anuncia um ai contra aqueles que criaram leis injustas e oprimem o mais vulnerável, como a viúva, o órfão, e rouba aos pobres. Nesse versículo, o que você entende o que está acontecendo hoje? Porque eu já fiz parte. Quando terminava o culto no domingo, eu chegava em casa e não tinha o que comer.
Quantos hoje não estão assim? Quantos líderes hoje estão colocando nos seus ministérios peso e fardo sobre a vida daqueles mais vulneráveis? Colocando doutrina, ensinando doutrina criada para eles, para se beneficiar, para se enriquecer, para poder viajar, para poder comprar um carrão novo, para poder montar uma igreja maior ainda, porque enquanto maior, mais pessoas, mais dinheiro. Só que Deus está vendo. Você que é líder e gosta de usar essa artimanha, Deus está vendo. Você que cria ali peso e oprime as pessoas do seu ministério, colocando, distorcendo versículos quebrados da Bíblia, porque muitos não querem mais ler a palavra. Quando pegam, só pegam num dia de culto, e quando vão ler, só quando tem a oportunidade de dar uma mensagenzinha que vão pegar a palavra. Mas aqueles que se alimentam verdadeiramente da palavra, aí você pega aquele versículo distorcido de Malaquias 3:10. Estão tirando a lã das ovelhas. Estão limpando as ovelhas ali o máximo. Colocando peso, colocando ali doutrina que não agrada o coração de Deus. Mas o juízo de Deus vai chegar sobre você. E isso é inevitável. Aí você diz, não, eu sou usado por Deus, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou o presidente desse ministério. Não, eu tenho vários ministérios, eu mesmo não. Assim como Deus te usa para te pregar, para te evangelizar, fazer a obra dele, também Deus ele usa para te corrigir. Porque assim como ele usou a Síria, um instrumento de Deus, para castigar o povo de Israel, Deus também ia castigar o rei da Síria. Porque Deus ele não se agrada da injustiça. Deus ele não se agrada de quando você usa de má fé, usa ali de trambicagem, usa ali de conversa fiada para enganar, para tirar do mais necessitado. Assim como Deus usou a Síria, também o juízo de Deus ia descer sobre a Síria. Por quê? Porque assim como você diz, não, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou presidente, esse mesmo orgulho estava no coração do rei da Síria, dizendo, eu sou inteligente, eu faço tudo, eu derrotei os outros. E quem faz tudo é Deus. Se não for Deus, a gente não faz nada, a gente não é nada, a gente nem acordava. Porque até o ar e o fôlego de vida, quem dá é Ele. A gente não é nem merecedor de abrir os olhos, porque somos falhos pecadores. Porque se você diz que não tem pecado, você já está pecando porque está mentindo. Porque todos nós somos falhos. A gente não faz nada, a gente não é nada. Quem é Deus, quem faz é Deus, quem pode é Deus. E quem acha que Deus não se ira, cuidado. Deus ele se ira. E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada de teu ombro, e o seu jugo de teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é interessante, meus irmãos, que enquanto a Síria se achava grande, Deus já estava trabalhando em outro povo, uma nação muito grande, poderosa, para abater a Síria, que foi os babilônicos. Então, o que aconteceu? Como os líderes de Israel
ele não fez de acordo com o que Deus mandava. Ele não só oprimia, mas incentivava o povo a se afastarem de Deus. Então temos que tomar cuidado com alguns dos nossos líderes que não levam para a presença de Deus, para perto de Deus, mas estão levando para longe. E estão colocando peso e fardo, porque entenda uma coisa, meu irmão. Se você quer fazer para Deus, pergunta de Deus o que é para te fazer. Porque um dos mandamentos que eu sempre falo que Deus manda a gente fazer é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando você vai levar a palavra, vai evangelizar, fazer aquilo que Deus manda, você está dizendo para aquela pessoa, não, eu quero que você seja salvo, eu quero que você entre no reino do céu, eu quero estar perto de você lá no céu. Assim como eu quero entrar, eu quero que você entre também. Só que tem tanto peso que alguns líderes colocam sobre seu ombro, aonde você já está tão fadigado e tão peso que você não tem mais nem força para orar. Você já não crê mais, você já não tem mais fé. Você senta e ali malmente abre a boca para orar. Nem ora mais, mas conversa com Deus, porque não consegue mais orar, só conversar. Você já está fadigado, com tanto jugo, com tanto peso, com tanto fardo, com tanta opressão, porque tem líderes que é terrível, tem líderes que colocam muita coisa em cima do seu ombro, e você não tem tempo, nem para tirar um dia para jejuar para Deus, nem para tirar um dia para ler a palavra, nem para tirar um dia para cantar uns 3 louvores para Deus. Porque a reunião disso então começa. Tanto evento que eles colocam sobre a sua vida, que você já não tem mais nem tempo para Deus. O primeiro ponto que você está longe de Deus é quando você está mais voltado para a igreja do que para Deus. Quando você já não acredita mais. Quando você já não tem mais fé. Quando você acredita mais no dinheiro do que no próprio Deus. Onde você não acredita mais que a tua vida vai mudar. Então Deus, ele já estava tão irado com os líderes, não só com o povo, mas também com os líderes, que Deus resolveu levantar a Síria para corrigir o seu povo. Só que Deus tinha dado uma ordem ali para a Síria. Só que eles queriam destruir totalmente, Deus não ia permitir. E depois ele diz, quem fazia tudo era ele. Colocou Deus de lado. Então cuidado. Cuidado com o que você deixa colocar sobre os seus ombros. O jugo que está sendo colocado. Cuidado. Peça nas orações, Senhor, desça sobre mim a unção que despedaça o jugo. Peça de Deus. Para que venha ser quebrado toda palavra de maldição, palavra lançada sobre a sua vida. Oração ao contrário, jejum ao contrário. A obra do feiticeiro, da feiticeira, do bruxo, da bruxa. Que tudo da linha de Xangô, da linha de Iemanjá, da linha de Herês venha ser quebrado da sua vida.
Que todo jugo da Maria Mulambo, Maria Sete Saia, Exu das Sete Encruzilhadas venha ser quebrado da sua vida. Que o tranca-rua venha ser quebrado da sua vida. Que vem trancando a tua vida financeira, a tua vida totalmente. Peça de Deus. O jugo está pesado, mas peça de Deus para quebrar. Porque Deus, ele desce com a unção dele e quebra todo o jugo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde. Tirando todos os enxus da enfermidade. Tudo que foi feito no terreno baldio, tudo que foi feito nas matas virgens, tudo que foi feito no portão do cemitério, tudo que foi feito nas catatumbas, tudo que foi feito na boca do defunto, tudo que foi feito com pimenta, malagueta, tudo que foi feito nas encruzilhadas, nas águas correntes, nas águas paradas. Peça de Deus para quebrar sobre isso, sobre a sua vida. Porque o que que diz? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o fim da Síria. Por que eu estou usando muito a Síria? Porque muitos quem estava errado era o povo de Israel que tinha se afastado. Porque foi uma ferramenta que Deus usou para corrigir o seu povo. Só que a ferramenta já estava, o instrumento já estava se achando demais. E os assírios continuaram como uma ameaça ao rei de Judá, até o surgimento do Império Babilônico. Os babilônicos conquistaram no Império Sírio. E os assírios se tornaram mais um povo conquistado. E quase desapareceram por completamente. Porque Deus usou os assírios para castigar Israel. Mas também tinha avisado que iria castigar a Síria por causa da sua crueldade. Os assírios foram usados por Deus, mas não tinham o coração voltado para ele. Está aqui no Isaías capítulo 10, 5 e 7. Por quê? Seus objetivos nunca foi glorificar a Deus. E eles cometeram um pecado terrível. E por isso foram castigados. E destruídos. Então temos que tomar cuidado com o orgulho. Porque isso é para mim também. Temos que tomar cuidado com o orgulho, temos que tomar cuidado com a soberba, dizendo eu posso, eu faço, eu sou. Primeiro, quando muitos já colocam o título no coração, cuidado. Porque esse teu título que está te levando ao orgulho e à soberba. Não quer mais se assentar no meio dos irmãos simples. Só querem andar com os líderes. Cuidado.
Porque assim como esses líderes levaram muito ao caminho errado e colocaram muito peso, cuidado. Cuidado também com alguns líderes que você serve. Você está vendo eles tirando as lã das ovelhas. Deus não se agrada. Porque Deus nunca quis dinheiro de ninguém. Tudo que Deus quer de você é tua atenção. Que você se volte para Ele, lembre dele quando acordar de manhã. Lembre dele no dia a dia, no trabalho. Está sempre conversando, falando com Ele. Tudo que você for fazer, coloca a Deus na frente. Isso tudo agrada o coração de Deus. Por quê? Porque você está voltado para Deus, e o teu coração está voltado para Deus, e a tua vida está voltada para Deus. Até porque Deus nunca quis dinheiro. Até porque tudo pertence a Ele. Porque entenda uma coisa, meus irmãos. Quem foi que colocou os tesouros sobre essa terra? Os diamantes, as pedras preciosas. Quem foi que criou tudo isso? Foi Deus. Deus, ele não se agrada da injustiça. Era o que os líderes estavam fazendo. E Deus usa os assírios para corrigir o povo de Israel, mas os assírios também entram com a injustiça. Então cuidado. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho e cuidado com a injustiça que você faz com o seu próximo. E para finalizar, meus irmãos, cuidado. Nunca tente tirar nada de ninguém. Porque se aquela pessoa tem aquilo, foi Deus que deu. O que pode ser bênção para ele, na sua mão pode se tornar maldição. Eu não sei por que eu já mudei. Porque entenda uma coisa. Acabe era louco, doido pela vinha de Nabote. Ganhou a vinha de presente de Jezabel. E Jezabel tinha usado as próprias leis para destruir Nabote. Acabe ficou com a vinha. Mas o que era bênção para Nabote se tornou maldição na vida de Acabe. Porque até hoje aquela terra não foi produzida nada. E no tempo de Acabe não foi produzida nada. E Acabe perdeu a sua vida. E cuidado para quem você dá ouvido. Porque quando o profeta Elias chega até o profeta, até Acabe, e diz: aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o teu sangue. E a tua mulher Jezabel, que tanto te incita a fazer o mal, os cães comerão a carne dela. Então cuidado. Se você quer algo, peça de Deus. Não pise e não passe por cima de ninguém. Porque o que você for plantar, você vai colher. É que nem um cartão de crédito, você vai comprar. Mas no final do mês a fatura chega. E chega sem saber, não pergunta se você tem dinheiro ou não, mas chega. E a colheita chega, então cuidado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória. Que aqui nós possamos entender que essa mensagem fala sobre dos líderes injustos que agia, criava leis injustas para se beneficiar e tirar do mais necessitado. E sobre o orgulho e a soberba da Síria, dizendo: eu faço, eu sou inteligente, eu posso. Nunca queira deixar Deus de lado e dizer: eu faço, eu posso. Cuidado. Que Deus abençoe a cada um de vocês.